Você é melancólico. Você sabe quais são as suas características natas, naturais e que podem ser vistas por outras pessoas e até mesmo por você, se você não tiver sabedoria sobre o seu temperamento, como uma falha, não sabe? Então fica aí, que nesse vídeo nós vamos falar sobre isso. Olá, meu nome é Ana Paula Sacomani e eu ensino você a entender seu temperamento para que a sua vida seja desbloqueada. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre as características comuns dos melancólicos e que, se não olhado com profundidade, com sabedoria, vai acabar sendo visto como falha. Nós vamos ao longo desse vídeo discorrer aí sobre 4 ou 5 características que provavelmente você, melancólico, e mais com profundidade mesmo os melancólicos, e não é que os outros temperamentos não fazem isso, faz, mas com menos intensidade. Isso aqui são características dos melancólicos, com profundidade, com naturalidade. E por você não entender por que você faz ou você deixa de fazer, a tua vida provavelmente vai estar travada. E o primeiro para a gente começar a conversar o nosso bate-papo é a tendência de se preocupar com excessividade. Sabe aquela preocupação que não sai da tua cabeça? Você fica mentalmente presa a essa preocupação, a esse desejo de será que vai acontecer, será que não vai acontecer, e agora, será que vai, será que não vai? Isso acontece, melancólico, porque nós somos extremamente meditativos, reflexivos. E para mim é muito fácil, muito natural falar disso, porque eu também sou uma melancólica e eu sei da dor de estar nesse momento, nesse lugar, sem ter conhecimento profundo, porque isso daqui vira um loop, não é infinito, mas infernal, né? Porque a gente não consegue sair daqui, a gente não consegue entender por que a gente fica pensando coisas de certa forma negativa, e aí a gente não tem forças para sair daqui. Então a gente fica presa nesse loop infernal. O que é preciso observar aqui, melancólicos, é esse estado mais atento, né, da meditação pra gente, do pensar sobre. Isso não é ruim de forma alguma, né? Pessoas que meditam mais, elas têm uma tendência de elaborar as coisas com maior profundidade. E nós precisamos, para a nossa evolução e para a evolução das pessoas, para a evolução do todo, pessoas que se comportam dessa forma. Porém, quando eu não tenho o conhecimento de que naturalmente eu sou assim, eu fico aqui muito tempo e eu deixo de fazer as coisas por medo de sair daqui. Aliás, não é nem medo, eu nem sei que eu estou aqui, né? Então eu continuo pensando e pensando e pensando e pensando. Se eu não conheço o meu temperamento e sei que eu sou uma pessoa mais meditativa, pensativa, e essa característica que é nata, que é natural dos melancólicos, vira uma falha. Perceberam? Se você não conhece, vira uma falha. Por quê? Porque você potencializa do outro lado do extremo, do ruim, né, da característica. Então, por isso, mais uma vez, o conhecimento profundo destrava a sua vida. Porque quando você entende que naturalmente você vai meditar mais que os outros, tá tudo bem, não tem nada de errado com isso, mas você vai começar a se perceber. Então, se você pensa uma, pensa duas, pensa três, pensa quatro, fala, opa, mas o que eu tô querendo pensar com isso? O que eu preciso agir? O que eu preciso fazer para sair daqui? Você se torna uma pessoa mais atenta para o que está acontecendo na sua vida nesse exato momento. Uma segunda característica também que é nata dos melancólicos e que pode sim se tornar uma ferida se não olhado com cuidado é a sensibilidade emocional elevada. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós recebemos as coisas com muito mais profundidade e, portanto, tudo tem a tendência de ficar marcado por mais tempo. Isso é bom se a gente só recebesse coisas positivas, mas a gente não recebe coisa só positiva, né? Tem coisas que a gente observa no mundo por cenas, por pessoas, por vivências que não são agradáveis pra gente. E aí nós temos uma tendência de aumentar a crítica, de aumentar a rejeição. Por exemplo, se eu não tenho um olhar desperto para isso, diante de uma crítica, vamos colocar crítica aqui, tá?
de uma crítica dentro de uma área de trabalho, por exemplo, né? Então você está lá desenvolvendo um trabalho e você é criticado por aquele trabalho. Você vai levar para o lado pessoal, porque aquela crítica para você é pessoal. Muitas vezes a pessoa que está ao seu lado e que criticou ou que apontou para alguma coisa que precisa ser elaborado, precisa ser melhorado, lapidado dentro do seu trabalho, não está nem olhando para você, ela está olhando para a tarefa como um todo. Só que como você tem essa sensibilidade emocional de receber as coisas com maior profundidade e guardar, para você leva para o lado pessoal. E aí você passa a não desenvolver a tarefa com mais capricho e pior, você pega ranço, você pega raiva, você fica magoado com a pessoa com a qual veio te chamar a atenção ou apontar alguma coisa que precisa ser melhorada. Mais uma característica dos melancólicos, essa sensibilidade emocional exacerbada, né? Que se não tiver consciência de que naturalmente nós somos assim, nós temos a tendência de ficar aqui preso por muito tempo. Então, uma pessoa que tem conhecimento sobre seu temperamento melancólico, ela sabe que naturalmente ela vai receber as coisas com maior profundidade, porque ela é dela, ela é seca. Um dos aportes do melancólico é seco e tá tudo bem se assim, isso ela não vai mudar. O que muda com o meu conhecimento é o que eu vou fazer com isso a partir do momento que eu recebi do universo. Como é que fica a minha elaboração? Entenderam? Aí sim, ela deixa de ser visto como uma falha, como algo pesado, para uma característica apenas do melancólico e tá tudo bem, eu sei que eu sou assim e aí eu vou aprender a ajustar para me posicionar no caminho do meio para os comportamentos seguintes, relacionado a essa sensibilidade emocional exacerbada. Outra característica que eu quero pontuar aqui com vocês é o isolamento. Então, naturalmente, é comum que os melancólicos tenham uma tendência de querer ficar só, muito mais do que os outros temperamentos. E isso não teria nenhum problema se abastecida de conhecimento profundo, porque quando você não tem repertório comportamental do porquê você quer ficar isolado, você tem a tendência de se isolar socialmente, tem a tendência de se isolar da situação que te causa desconforto. E aí você acaba se isolando e entrando no seu mundinho sem deixar com que os outros, sem deixar que o mundo externo acesse o seu mundo interno. Porque a tendência é de que você fique muito, muito, muito no seu mundo interno. Lembra, eu sempre falo aqui, os temperamentos do aporte quente, ele tem um olhar e uma vivência muito mais para o mundo exterior. Os do aporte frio têm uma tendência e uma vivência muito maior para o seu mundo interior. Então, os melancólicos estão aqui, uma tendência maior de viver no seu mundo interior, que é no mental. Por isso que todo melancólico tem uma tendência maior à meditação, ao pensamento, a ficar dentro do seu mundinho das emoções. Por isso ele é mais meditativo, mais pensativo, por isso ele tem uma tendência de ficar mais isolado, por isso ele tem uma tendência de receber as coisas com maior profundidade, porque tudo é elaborado no interno. É difícil, muito difícil, e ele precisa treinar isso, obviamente, para que a gente possa ter uma boa relação na vida, que ele precisa se expressar no mundo externo. E sem o conhecimento profundo, sem a sabedoria, sem esse ganho de repertório de conhecimento e de comportamento, fica difícil, porque você vai entender que todas essas características que eu falei até agora são falhas da sua personalidade, do seu temperamento, mas que na verdade são apenas características comuns do seu temperamento, mas que como você não sabe, você vai levá-las para o lado negativo, você só vai ver o lado negativo disso. Outra coisa que eu quero chamar atenção, muita atenção desses melancólicos, é o estado da perfeição das coisas. Os melancólicos têm uma tendência muito grande, muito severa aqui, de querer as coisas com perfeição, Então assim, é a casa perfeita, limpa, limpérrima, é o projeto que não pode ter nada de errado, um trabalho que não pode estar completo e extremamente bonito, não pode ter erro em nenhuma área, isso quer seja na estética, na organização, na profundidade, isso faz parte do melancólico.
Acontece que se eu não me abasteço de conhecimento profundo para saber que naturalmente eu sou assim, perfeccionista, eu não vou conseguir colocar em ação nada, porque nunca vai estar pronto, nunca está perfeito. Sempre falta algo, sempre falta um ajuste. E aquilo faz com que as minhas ações fiquem pela metade ou nem saem do papel. Porque como não está perfeito e eu quero a perfeição, a tendência é de que eu cada vez mais tente lapidar, tente ajustar e não coloque nada em prática. Né? Então isso me dá sentimentos de baixa autoestima, sensação de procrastinação. Quantas coisas será que não estão engavetadas no seu mundinho interno, né? Porque você está aí esperando com que a coisa fique perfeita. E isso te gera uma sensação de não ser capaz para fazer as coisas. Então, os melancólicos são altamente capazes de fazer as coisas porque são extremamente profundos naquilo que se propõe a fazer. Só que, de tanto querer a perfeição, você acaba ficando paralisado na vida. E isso te dá uma sensação de não ser capaz para colocar nada em prática. Eu gosto muito de linkar esse perfeccionismo dos melancólicos aos 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais, eles não são ruins, né? Há um tempo atrás, lá quando a igreja foi formada, né? Logo depois, na verdade, né? Um tempo depois, um padre elaborou os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais nem estão na Bíblia. Ele é um documento à parte elaborado por um papa, por um padre. E os 7 pecados capitais nada mais são do que 7 instintos nossos, dos seres humanos que nós estamos aprendendo a lidar. Lá atrás foi necessário com que ele linkasse esses 7 instintos dos seres humanos e falasse para todo mundo que era pecado, ou seja, que aquelas características, que aqueles instintos que estão ali listados, se direcionado para o lado ruim, olha só, se direcionado para o lado ruim, traria grandes prejuízos para a pessoa. Por isso, o pecado. Se nós formos pegar a etimologia da palavra pecado, nós vamos conseguir chegar à seguinte conclusão: que pecado nada mais é do que errar o alvo. Ou seja, eu errei o alvo daquilo que eu deveria fazer. Portanto, por exemplo, o orgulho, que é de qual pecado capital que eu quero falar agora, se eu errar o alvo do orgulho, eu vou para o perfeccionismo, onde eu tento fazer tudo de forma perfeita, porque meu orgulho mal usado tende a não aceitar críticas dos outros. Por quê? Porque eu tenho medo da rejeição. E quando alguém me critica, eu me sinto rejeitada. Por esse movimento, a minha tendência de querer que as coisas fiquem perfeitas para que eu não sofra nenhuma crítica e, portanto, não venha sentir o papel da rejeição. Perceba que é um pecado eu usar o orgulho mal usado nessa polaridade. Isso é um pecado, eu errar o alvo daquele instinto, o orgulho, que bem usado me traz frutos. O orgulho bem usado é quando eu faço o essencial, aquilo que a minha mão alcança, para a contribuição não só da minha vida, mas de todas as pessoas que estão ao meu redor e, portanto, do universo. Deus espera que nós, através e por meio dos nossos talentos, dos nossos dons, com uma pitada do nosso temperamento, possa desenvolver o universo. É isso que Ele espera de nós. É isso o nosso projeto, o nosso propósito de vida. E quando eu busco a perfeição de todos os meus atos, eu caio no pecado capital do orgulho mal usado. E aí ele fica ruim. Eu preciso então aprender a não controlar os meus instintos ou os 7 pecados capitais, mas sim administrar esses instintos, esses 7 pecados capitais, para que eu possa entendê-los com profundidade e então divergir, caminhar, voltar para o caminho do meio, onde eu não quero nem tanto a perfeição, de tal forma que ela possa me paralisar, e nem quero o orgulho, onde eu faço as coisas desleixadamente, mas que eu então possa caminhar e conduzir os meus pensamentos e as minhas ações para o caminho do meio,
aí é um orgulho ou bem usado. Aí é um orgulho, um instinto, né, do ser humano bem usado. Entenderam? E depois, por último, para a gente fechar esse vídeo, eu quero falar sobre a dificuldade dos melancólicos de deixar ir as coisas, né? De perdoar, de aceitar que as coisas aconteceram daquela forma. Há uma tendência muito grande, e os melancólicos são reis e rainhas em fazer isso, de ficar ressentindo, ruminando cenas, pensamentos, vivências, frases que aconteceram na sua vida com tal profundidade de ser capaz de detalhar minuciosidades de detalhes mesmo. Às vezes dentro de um cenário, de alguma coisa que aconteceu, de uma discussão, os melancólicos guardam a cena, cada palavra que fez, cada gesto que o outro fez. Então, por conta dessa profundidade, mais uma vez, os melancólicos têm uma tendência muito grande de ficar ruminando, revivendo, ressentindo o sentimento que sentiu naquele momento, que geralmente é desconfortável. Esse movimento de ficar aí acontece porque nós não aceitamos a vida como ela é. Nós temos a tendência de querer com que a vida seja exatamente como a gente é. Mas Deus, na sua imensidão, da sua perfeição, da sua bondade, jamais deixaria com que um filho seu fizesse alguma coisa em que no futuro pudesse colher algum fruto ruim. Então, muitas vezes, para nos proteger, Ele deixa de fazer com que aquilo que a gente tem vontade aconteça na nossa vida. E aí a gente se torna crianças mimadas, mimizentas, que ficam esperneando ou então fica emburrada, como é o caso dos melancólicos, ressentindo e remoendo porque aquilo não aconteceu do jeito que a gente queria. E a gente não aceita que tudo é para o bom, para o belo e para o justo. Portanto, se naquele momento aconteceu algo diferente do que eu queria, algum motivo tem. E pode ter certeza que o motivo foi para te proteger. Porque se fosse para o bom, para o belo, para o justo, Deus, o universo, a energia, o que você quiser chamar, ia dar um jeito de fazer com que se concretizasse. E se não deu, é justamente por causa disso. Ou porque você precisa aprender alguma coisa, para chegar lá você está muito imaturo ainda, não tem maturidade para chegar e para fazer com que as coisas andem condizente com a energia, com o fluxo do bem, do belo, do amor. Ou então porque realmente aquele não é o caminho, mas que você às vezes precisava ter passado por aquela experiência. Então, nós melancólicos, né, eu sou uma melancólica, eu falo em todos os vídeos, amo o meu temperamento, a gente tem que entender que existem coisas na nossa vida que não vão sair do jeito que a gente quer. Existem coisas na nossa vida que vão machucar, mas eu preciso aceitar e entender e falar, ok, deixa aí. Porque senão eu fico num loop, mais uma vez, infernal na minha mente, revivendo, ressentindo, ruminando tudo aquilo que me fez mal. Se nós não tivermos conhecimento profundo, sabedoria, repertório de conhecimento, de comportamento para entender tudo isso que eu falei aqui e muito mais sobre o seu temperamento, a sua vida vai ficar travada. Porque a tendência de que você faça coisas que são extremamente naturais para você, comum para você porque é do seu temperamento, mas que sobre um olhar que não tem conhecimento, não tem base para entender por que você faz isso, isso te gera uma sensação de falha, uma sensação de que você não é capaz, uma sensação de e agora, o que eu faço? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Meu Deus, por que as pessoas não fazem isso e eu faço? Por isso, o estudo do temperamento é tão importante. Porque com ele você consegue ganhar sabedoria, consegue ganhar conhecimento profundo, para ter prudência, para então ter uma boa administração da sua vida. E a partir daí, você vai conseguir decidir por agir ou deixar de agir. Simples assim. Você ganha maturidade, você ganha repertório de conhecimento e de comportamento para poder decidir diante daquela cena, daquela ação que você precisa fazer, qual é o melhor caminho a ser tomado. Mas quando a gente não tem conhecimento profundo sobre quem nós verdadeiramente somos, a tendência é de que a gente haja por impulso, porque é o nosso temperamento agindo, e depois se critique porque você agiu daquela forma. Mas se a gente conhece que a gente tem uma tendência assim de ser dessa forma e que tá tudo bem ser dessa forma, a gente só precisa lapidar os nossos comportamentos,
fica tudo mais leve, porque eu deixo de me sabotar, eu me deixo de me crucificar, eu me deixo de achar que eu sou que eu não sou capaz, que eu sou a última bolacha do pacote, que ai meu Deus, o mundo acabou e agora eu sou uma péssima pessoa, para entender que aquilo foi feito, aquela ação foi tomada porque é natural para você, do seu temperamento. E aí você flui na vida. O grande segredo dos temperamentos é você adquirir, ganhar esse conhecimento com profundidade sobre as características, sobre a espiritualidade, sobre os 7 pecados capitais, sobre o seu comportamento, para você se tornar uma pessoa mais fluida na vida, mais destravada. Você vai navegar conforme as coisas vão acontecendo na sua vida. Vai parar de se comparar com as outras pessoas, porque você é um ser único. Você tem um conjunto de características que te permite desenvolver o seu dom que só você vai conseguir desenvolver. E quando a gente não consegue desenvolver o nosso dom, o nosso propósito de vida, dá uma sensação de vazio na alma da gente, porque nós estamos aqui justamente para isso. Eu espero profundamente ter contribuído com esse vídeo e se gostou, não esqueça de deixar o like e seu comentário aqui embaixo. Tchau, tchau!